Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ler versos 4 até o verso 7. É a quinta pregação que fazemos nesses 4 versos. Lembrando que estamos meditando na carta de Paulo aos Gálatas, já faz um bom tempo. Então, Gálatas, capítulo de número 4, verso 4 a 7. Todos já acharam? Vamos ler? Preste muita atenção no que você vai ler. Vindo, porém, à plenitude do tempo, o que Deus fez? Deus enviou seu Filho, olha como isso é grande, nascido de mulher, olha lá, nascido debaixo da lei, sob a lei, para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, com qual finalidade? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora? E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ele enviou ou vai enviar? Enviou. Se eu sou filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Olha lá. De sorte que já não és escravo. Então Deus não tem filhos escravos. De sorte que já não és escravo, porém, o que eu sou? Sou filho. E sendo filho, eu sou o que mais? Herdeiro por Deus, herdeiro de Deus. Então nós já explicamos tudo isso. Jesus Cristo veio, nasceu debaixo da lei, resgatou os que estavam debaixo da lei, enviou o Espírito ao nosso coração, nós não somos mais escravos, e hoje vamos falar isso. Nós somos herdeiros de Deus. Mas antes vou fazer aquela pergunta. Porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. O que estava acontecendo aqui na igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou? Paulo levava eles a fazer campanha e subir no monte? Não. Paulo dava a agorada do Rio Jordão para eles, prometendo prosperidade e cura? Não. Paulo levava eles a fazerem voto do Velho Testamento? Não. Paulo não dava rosa ungida, não mandava passar óleo na cabeça de ninguém. Paulo não ensinava essas coisas. Se você for ler as cartas dele, você não vai ver nada disso. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. E que consiste o evangelho da graça de Deus? Os 2 pontos que estamos falando há meses, desde o começo do ano. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. E alguém poderia pensar, oh, que coisa linda. Mediante a fé, ele ia ficar mais contente, ele ia dizer assim, eu que criei, meu esforço, eu me decidi a crer. Mediante a fé. Agora Paulo mostra um campo que eu preciso ter clareza. Esta fé e esta graça, não vem de vocês, não vem de vocês. Será que a gente entende? Não vem de vós, pela graça sois salvos, lindo, mediante a fé, maravilhoso. Agora vem uma coisa que causa um pouco de frustração. Esta graça e esta fé, não vem de você. Não foi você que produziu. Não foi você que me decidi acreditar. Não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não está escrito isso? Então se ela vem de mim, então Paulo falhou. Não vem de vós, Paulo errou. Mas está lá, não vem de vós. Olha, isso abre um campo de revelação enorme, para você ver que a obra de Deus é Deus que faz, não é o homem que faz. Uma pessoa, para crer em Cristo, é só Deus agindo dentro dela. Se Deus não agir, ela nunca vai acreditar. Entenda isso. A uma se fizeram inúteis, todos se extraviaram, Romanos capítulo 3. Todos se extraviaram, se estragaram e juntos se tornaram o quê? Inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Assunto encerrado. Então, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras. Isso aí vai frustrar as pessoas. Não vem de obras. Por quê? Porque o falso evangelho é o seguinte: você tem que fazer coisas, fazer obras. Você é salvo pelo aquilo que você faz, pelo teu esforço. Então você tem que viver se matando de fazer coisas. Se você falhar, eles vão dizer assim, perdeu a salvação, vai para o inferno.
Então, você vê na igreja um monte de coisa, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer, eu tenho muito. Se a igreja tem culto de segunda a segunda, eu tenho que estar toda semana lá, porque se eu falhar, isso é peso, posto um peso na cabeça das pessoas. Aí se ela falhou, vem na mente dela, perdi a salvação. Entende? Não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras. Então é impossível para o homem fazer alguma coisa que Deus olhe e fale assim: nossa, que maravilhoso, você fez isso, você vai ser salvo, você merece. Então para o homem é impossível. Quer encontrar uma coisa impossível para o homem? Está na Bíblia. É impossível o homem conquistar a salvação por esforço próprio, ser salvo por aquilo que ele faz. É impossível. Ele pode ser religioso, ser crente, estar com a Bíblia na mão, sobe monte, desce monte, vai na escola dominical, deixa de ir. Ele pode estar lá limpando a igreja, ficar na porta da igreja. Tudo isso são coisas boas que você precisa fazer, mas em questão de salvação, não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Está definido isso no seu coração. Então, olha a nossa dependência de Deus. Se Deus não agir na vida do pecador, do perdido, se o Espírito não convence, é o Espírito que convence, não sou eu, não é o quanto eu falo, o quanto eu grito, o quanto eu insisto com as pessoas, mas é uma ação de Deus. O único que tem poder de mudar um coração é Deus, não é o homem. Se não é uma ação de Deus dentro do homem, o homem nunca vai crer em Jesus Cristo e ponto final. Ele não vai querer saber da Bíblia, ele não gosta do Evangelho, ele vai ter uma má impressão de frequentar uma igreja, vai achar que todo pastor é ladrão. Ele não vai querer, ele é avesso à verdade do Evangelho, mas quando Deus opera, muda lá dentro. Aquilo se abre, não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é isso, a salvação pela graça. Que outra coisa? Romanos 8,31. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho o quê? Todas as coisas. Então tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, não tem custo. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Mas qual é o Jesus Cristo que é apresentado no falso evangelho? É um Jesus Cristo da barganha. Para mim ter alguma coisa de Deus, eu preciso dar para Ele primeiro. Eu tenho que dar isso, eu tenho que fazer voto, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que pagar preço. Deus fez a parte dele, 50%, eu tenho que fazer a minha parte, mais 50%. Então você vê o Deus da barganha, o Deus que gosta muito de dinheiro. Desculpa repetir isso, porque ele sempre quer, ele gosta de quem dá mais dinheiro para a igreja. Quem não tem nada para dar, ele não vai muito com a cara, porque isso aí não semeou nada. Vai colher o que se não semeou nada? Quem dá bastante, ele gosta, vai dar muitas vezes mais. Quem dá pouquinho, vai devolver um pouquinho com juros. Quem não dá nada, não serve, porque ele não tem nada para dar. Não tem barganha para fazer. Então é um Deus que está sempre cobrando alguma coisa, interessado no dízimo, no trismo, nas ofertas, nas campanhas de televisão, nos carnês. A igreja precisa de recursos para caminhar. Sem a colaboração dos irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. Vocês estão entendendo? Mas Deus não se vende por nada. Tudo da parte de Deus para o homem é dado o quê? Gratuitamente. Como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? Então, na graça de Deus, tudo da parte de Deus para mim me é dado gratuitamente, não tem custo. Não tem o pagar preço, ele fez 50%, eu tenho que fazer minha parte. Se eu faço alguma coisa boa na comunidade, é porque eu sou convertido, eu entendo que há necessidade de se trabalhar, mas não para ser e não para ter. Está bem claro isso? Então imagine um Deus que olha assim para você, ó, se você não me der isso, eu não vou fazer nada por você. Porque ele vem com a mentalidade do Velho Testamento. Davi disse assim: jamais me apresentaria ao Senhor com as mãos vazias, né? Aquela mentalidade da lei, na lei tudo tinha um custo, tudo tinha um preço, tudo tinha uma oferta. Isso aí acabou na cruz. Não estou mais debaixo da velha aliança. Na graça de Deus, Deus me aceita com as mãos vazias. O que Ele mais quer é quando olhar para mim
ver dentro de mim que eu conheço a verdade, que eu creio no Evangelho. Isso é o que satisfaz Deus quando olha para mim e para você. Que adianta a pessoa trazer 1 milhão para Deus, Deus olha para dentro dela, ela está debaixo de obras, está no judaísmo, na velha aliança, não entende nada do Evangelho, está morta por dentro, não vale nada, vai valer para quem vai pegar o 1 milhão. Mas para Deus isso não vai ter valor. Então tudo da parte de Deus para o homem é dado como gratuitamente. Agora, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi lá, fundou igrejas, ensinou o Evangelho da graça de Deus e se ausentou. Aí chegaram lá os judaizantes, os pregadores da velha aliança. Aqueles que pregam mais o Velho Testamento, mentalidade de lei, mentalidade de judaísmo. Você tem que entender que Velho Testamento, a igreja não existia. Velho Testamento é a história do povo judeu. Deus fez coisas lindas no Velho Testamento, mas é claro, eu tenho que conhecer o Velho Testamento, claro. Mas o Evangelho, a graça de Deus, o Evangelho, a igreja não existia no Velho Testamento, que existia povo judeu. A história daquela nação que se tornou o povo de Deus, que veio de Abraão, Isaque e Jacó, e é povo de Deus do Velho Testamento. Então, mentalidade da lei, ele sempre tinha que fazer sacrifício, pagar preço, lutar, lá é muita guerra, muito inimigo, muita batalha. Eles obedeciam, Deus abençoava, desobedecia, Deus trazia uma nação, destruía tudo, é um vai e vem, uma hora estava abençoado, outra hora estava debaixo de maldição. Essa é a mentalidade da lei. Essa gente entrou na igreja dos Gálatas e disseram o quê para os Gálatas? Gálatas, isso que Paulo falou que tudo é pela graça, não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, circuncidar, guardar sábado, praticar festas judaicas, fazer abstenção de certas comidas, fazer tudo aquilo que está na lei, somando com o que Cristo fez na cruz, aí você vai ser salvo. O que aconteceu com os Gálatas? Então, meus irmãos, é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Olha, é difícil. Jesus, na última Páscoa, ele diz o quê? Este pão é meu corpo que será partido por vós. Depois ele pega o cálice e fala o quê? Você faz isso. Este cálice presta atenção, este cálice é o novo testamento no meu sangue. É o quê? Novo. Vai começar um novo testamento. Vai começar uma coisa nova, uma nova aliança. A velha aliança está acabando. Vai começar o novo testamento. Um novo testamento. Se começa um novo, é porque o velho está prestes a acabar. Aonde a gente vive? No velho ou no novo? Você vê uma igreja misturada. Fala de Jesus, mas vive no Velho Testamento com a mentalidade de judeus. Nós não somos judeus. Nós somos o povo da graça de Deus. Nós somos igreja. Vai lá no Velho Testamento e procura lá a palavra igreja. Não existia igreja no Velho Testamento. É só a história do povo judeu. Você já me cansou de ouvir. Já se cansou de ouvir falar isso, né? Mas na nova aliança de Mateus 18, Jesus diz, olha, Jesus não foi para a cruz ainda, ele disse, olha, sobre esta pedra que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Ele vai edificar, não estava edificada ainda. E as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. A igreja existia? Ainda não, vai começar a existir com o derramamento do Espírito Santo. Daí para frente surge a igreja. Então tem que entender que a velha aliança acabou na cruz. Eu vou falar isso muito, demora... O bloco de gelo dentro da gente é tão grande que para quebrar isso demora anos. Para você ouvindo e batendo, ouvindo, até romper e a gente deixar a tradição antiga, aquela mentalidade antiga da velha aliança. Então a velha aliança acabou na cruz. Quando Cristo fala em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Olha, não sou eu que estou dizendo, está escrito. O fim, acabou, o fim. Acabou, não acabou? Não está escrito isso. Se está escrito é verdade. O fim da lei é o quê? É Cristo. Para quem? Para a justiça daqueles que acreditam. Para a justiça de quem? Dos que acreditam. Então, o que Paulo tem em mente quando Paulo fala o fim da lei é Cristo? Paulo nasceu debaixo da lei, judeuzão, fariseu, perseguia a igreja, e ele diz em Gálatas, quanto aos da nação dele, da idade dele, ele se avantajava a muitos, a quase todos, ele era extremamente zeloso. Então Paulo era aquele judeuzão
ia contra a igreja, você conhece a história, perseguia a igreja, guardador da lei, e ele achava que o evangelho era um embuste, era um falso profeta, um falso ensino. E o falso evangelho queria destruir a religião dele, ele perseguia as pessoas. Então Paulo era alguém que conhecia todo o Velho Testamento, sim ou não? Era alguém que praticou o Velho Testamento, nasceu debaixo do Velho Testamento, se formou debaixo do Velho Testamento. Então quando ele fala, o fim da lei é Cristo, não é alguém que não conhece nada do Velho Testamento, estava dizendo. Era alguém perito no Velho Testamento, que conhecia tudo. Conhecia ou não conhecia? Agora, quando ele encontrou Jesus e o Evangelho da graça de Deus foi revelado, ele, entendi. O fim de todo aquele sistema religioso acabou. Acabou. Vocês entendem? Acabou aquelas festas, aqueles rituais, aquela forma que Deus agia, aquelas batalhas. Tudo aquilo é muito bonito, é encantador, cair um maná, pão do céu, né? E assiste o filme, Moisés chega, levanta o cajado e o mar se abre. Né? Não é lindo? Acordava de manhã, tinha aquele monte que parecia semente de coentro, o mané fazia aquele pão, eles não precisavam comer carne, abobrinha, chuchu, arroz, feijão. Aquele alimento completo, eles não ficavam doentes, um alimento que tinha tudo que o corpo precisava. Fantástico, né? Não é? Né? E Davi chegou, pegou a pedra, rodou, acertou a testa dos gigantes. Ai, que maravilhoso! Tudo história do povo judeu, é lindo. Mas todo aquele ritual, não tem mais gigantes nos dias de hoje. Eu vou espiritualizar a coisa. O gigante são os seus problemas, Jericó é os seus problemas, tem que fazer campanha de Jericó. Eu não vivo mais lá, não estava eu diante do mar. Eu nem existia naquele tempo. Jericó acabou. Gigante Golias acabou, é tudo lindo. Agora, Davi conhecia a lei quando ele diz o fim de tudo aquilo da minha religião de infância, de nascimento, é Cristo para justiça. Olha, presta atenção essa palavrinha. Justiça de quem só? De todo mundo? Não, daquele que acredita. O fim da lei é Cristo, de todo aquele sistema, para a justiça de quem? Daquele que acredita. Quem não acredita não enxerga isso. Mas quem acredita obteve essa justiça que vem da cruz. Entende? Então, eu tenho que fazer, se eu não tiver essa divisão dentro de mim, eu vivo uma vida mesclada, prego muito o Velho Testamento, misturo com o Novo, e o Velho Testamento cria um véu, eu não consigo enxergar as cartas de Paulo como tem que ser. Eu não consigo ter uma visão clara das cartas de Paulo, porque a velha aliança mistura e tem muito material, são mais livros, mais guerras, mais batalhas, e mistura com as cartas de Paulo. As cartas de Paulo não são muito empolgantes, não tem gigante caindo, não tem muito milagre acontecendo, não tem muita batalha, muralha e o fogo do céu, não tem nada disso, é a explicação do Evangelho, não é empolgante. Pode ver que as maiores falsas doutrinas vêm da onde? Da velha aliança. As falsas campanhas vêm da onde? Da velha aliança. Aí Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 6. O que aconteceu com os Gálatas? Eles voltaram-se para a lei e voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus. E Paulo diz no verso 6, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Agora vem o alerta. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja o quê? Maldito, anátema. O que Paulo está dizendo? Por isso que eu preciso estar atento nos dias de hoje. Paulo está dizendo para nós a mesma coisa. Se vem alguém, pode vir um anjo do céu, alguém brilhante, descer na sua frente e falar coisas que não é o evangelho da graça de Deus, seja anátema. Então, por isso que eu tenho falado, não fica ouvindo qualquer coisa. Se eu não conheço o evangelho da graça de Deus, eu estou desprotegido, porque eu vou ouvir qualquer coisa e achar que é evangelho. Se eu não conheço o evangelho da graça de Deus, eu vou cantar qualquer música. Eu vou achar bonito, por quê? Porque eu não entendo o evangelho e não tenho proteção.
Quando eu entendo o que é o Evangelho da graça de Deus, cria-se um escudo de sabedoria dentro de mim, na minha mente, que quando o engano vem, ele não penetra, ele é discernido, ele é detectado, ele é visto. Se a pessoa não entendeu o que foi feito na cruz, ela vai acreditar em agorada, óleo ungido, terra de Israel, água do Rio Jordão. Ela não conhece o Evangelho, ela vai acreditar e vai levar isso para casa. Mas quem conhece tem um escudo de conhecimento. Quando o engano vem, bate. Então Paulo diz, se vier alguém, seja lá quem for, pode ser alguém que tem uma igreja de 10 mil pessoas, pode ser alguém que está na televisão, esse monte de gente que está na televisão não prega o Evangelho da graça de Deus, pode ser quem for, se ele não se apresentar com o Evangelho, seja o quê? Anátema. Então não cante qualquer coisa, analise o louvor, você conhece a verdade, analise a música que está sendo cantada, se é de Deus, se fala a verdade. Não fica ouvindo qualquer pregação, aparece um pregador da televisão, seja esperto, vamos ver o que ele vai falar. Ih, Velho Testamento, campanha de José, vai prosperar? Ih, para mim não dá mais. Você tem que ser inteligente. Agora, como é que você vai ser astuto nesse sentido? Se eu não for construído com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, principalmente as cartas de Paulo, eu estou desprotegido, eu não tenho o escudo, a minha mente é, uma hora Deus me abençoa, outra hora Ele me quebra a perna, uma hora Ele me libertou do diabo, outra hora o diabo Ele vai permitir que o diabo que Ele venceu na cruz vai tocar em mim, uma hora o diabo não me pega, outra hora Ele deixa o diabo me pegar, minha cabeça é dois caminhos, eu não sei para que lado vou, estou cheio de dúvida, entende? Agora, quando eu tenho a base do Evangelho dentro de mim, bem construído no conhecimento, eu estou protegido. É o escudo da fé de Gálatas 6, Efésios 6, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, a importância de construir dentro de uma pessoa o conhecimento do Evangelho é trabalhoso demais. As pessoas veem tudo mesclado com o Velho Testamento. Elas olham para você, ouvem você falar certas coisas, mas aquele ensino errado vem para fora e briga, e não quer, e não aceita. Né? Agora, quando a pessoa é bem construída por dentro com a verdade, ela está protegida, ela nunca vai ser enganada, porque a verdade, que é o conhecimento do Evangelho, protege ela. Então, se ver alguém falar qualquer coisa que no Evangelho, pode ser filho, marido, esposa, com maior amor e respeito, você ouve e fica quietinho, mas não entra mais em mim. Se ver grandes pregadores da televisão, em nome de Jesus, em nome, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui no altar, né? Tudo falso. Desculpa eu falar assim. Não apresentam o Evangelho, seja o que, anátema. Estou cantando uma música, é vitória, vai chorando. Opa! Que é isso? Que é vitória, vai chorando, geme e chora, eu tenho que gemer e chorar? A vitória veio da cruz, já me deu a vitória. Eu não vou cantar isso, nem entra na minha mente. Aquele pregador, todo mundo lá, todo mundo da televisão ligado, lá, você olha o que ele está falando. Que a água do Rio Jordão, na oportunidade, nós vamos distribuir a água do Rio Jordão. Aí você pega o envelope, em nome de Jesus, e leva essa água, é milagrosa, nós consagramos em cima do monte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês ficam chateados que eu falo assim? Não. Seja anátema. Seja anátema. Então eu vou dizer para você, uma minoria nos tempos de hoje que estão firmados no Evangelho da graça de Deus. É uma minoria. Então aconteceu isso com os Gálatas. Desculpe, foi extenso demais nessa introdução. Os Gálatas voltaram as costas para o que Paulo pregou, se voltaram para a velha aliança, para a lei, e Paulo diz, vocês tão depressa passaram da graça para outro evangelho. Entraram aí no meio de vocês os perturbadores e estão pervertendo o Evangelho de Cristo. E Paulo vai escrever esta carta com qual finalidade? Para mostrar que se voltar para a velha aliança é engano. Aquele que quiser ser justificado por obras da lei, ele vai se desligar de Cristo, ele vai cair da graça decaísse. E Paulo vai escrever essa carta toda combatendo aquilo que os Gálatas fizeram. E é isso que estamos fazendo desde o final do ano passado. Até que chegamos, volta lá, Gálatas capítulo 4, né? Chegamos em Gálatas capítulo 4,
Vamos ler de novo do verso 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, ela nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, para fazer o quê? Resgatar, tirar de debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, porque eu sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito Santo que clamava Pai. E eu não sou mais escravo. Deus não tem filhos escravos. Assista a pregação de domingo passado. Eu sou filho e não escravo, que você vai ver isso lá. Eu não sou, de sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, eu sou o quê? Herdeiro. Herdeiro por Deus. Olha que coisa, você já pensou? O que Paulo está dizendo? Quer ver? Vamos ler outro texto. Vamos lá para Romanos 8. Marca aí, Gálatas. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler a mesma coisa que Paulo fala em Romanos. Romanos 8, verso 15 até o 17. Romanos 8, 15 a 17. Paulo fala assim. O bom seria ler o capítulo todo, mas vamos pegar só esses versos, 15 a 17. Porque não recebestes espírito de escravidão? Ele está dizendo isso para filhos, que somos nós. Então nós não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, que, baseados no qual clamamos Abba Pai. Olha lá, o próprio Espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós, testifica com nosso espírito, o homem interior, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, o que é ser herdeiro de Deus? Deus possui uma herança. E Cristo herdou toda essa herança, e eu agora que sou filho, que não sou mais escravo, que saí de debaixo da lei, que sou filho, que sou selado com o Espírito Santo, né? Que não vivo mais debaixo de escravidão, Cristo me torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele, herdeiro junto com Ele. Você acredita nisso? Você acredita que você é um herdeiro de Deus? Que na morte de Cristo na cruz, Ele fez com que você se tornasse um herdeiro de todas as riquezas de Deus. Só que quando eu falo em riquezas, a primeira coisa que a pessoa pensa é aqui na terra. Nós vemos uma igreja voltada para a terra. Culto, vamos resolver os problemas. Culto da família, culto para desempregado, culto para a prosperidade. A igreja virou uma coisa que oferece soluções de problemas da terra. Então eles chamam as pessoas para irem lá para tentar resolver o que elas estão enfrentando, resolver problemas. Ah, meu filho está com um problema. A mãe vai lá, olha para o filho, o culto da família. Deus abençoe meu filho. Ah, estou com pouco dinheiro. Olha, vamos lá para o culto da prosperidade. Então, olha, você dá o dízimo, faz isso e aquilo que Deus vai te prosperar. Deus abre as portas da prosperidade. Então você vê uma igreja que chama o povo não para evangelho, é para solucionar problemas. Uma igreja com a mentalidade terrena. As pessoas querem vir cantar coisas para chorar, que mexe com as suas emoções terrenas. As pessoas querem buscar Deus só para ter benefícios de Deus. Elas vêm na igreja, que elas querem benefício. Eu quero bênção, eu quero vitória. Como tomar posse da bênção, como vencer o impossível, como conquistar, derrubar gigantes. 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Tudo o homem é o centro e tudo é um Deus que tem que satisfazer e resolver os problemas dos homens. Então, quando se fala em riqueza, a pessoa fala assim, eu quero casa, eu quero carro. É a doutrina da prosperidade, a falsa doutrina da prosperidade. Agora, quando Paulo fala em riqueza, ele tem uma mentalidade celestial, ele tem uma visão sobrenatural. Ele tem uma visão de um mundo de Deus, de uma região sobrenatural, onde Deus tem coisas infindáveis, sabedoria sem fim. Tem criações ilimitadas que nós não conhecemos. Tem mundos criados por Ele que nós nem sabemos que existem. Tem regiões celestiais riquíssimas de Deus e coisas feitas por Deus, que nós não temos nem noção que essas coisas existem. Você entende o que eu estou dizendo? Tudo isso pertence a Deus. Tudo isso pertence a Deus.
E Deus, através de Cristo, nos torna coparticipantes desta herança toda. Cristo, Ele nos traz para Ele. E Ele nos vai fazer herdar com Ele todas as coisas. Mundo, sabedoria, riquezas que você nem imagina que existe. Que estão num plano sobrenatural. Num plano eterno. Uma mentalidade que enxerga um nível sobrenatural, uma visão de Deus, Deus sobrenatural. E se eu creio nessa vida e sou filho, creio em Cristo, eu sou um herdeiro de Deus sobre todas as... Esquece as coisas materiais, esquece, isso são coisas pequenas. Eu sou herdeiro de Deus de uma gigantesca herança celestial que eu ainda não tenho nem noção da grandeza do que trata ser isso. Então vamos ler um texto aqui, Hebreus capítulo de número 1, para ver o que Cristo herdou e nós herdamos junto com Ele. Hebreus capítulo de número 1. Versos 1 e 2. Hebreus 1, versos 1 e 2. Acompanha aí direitinho. Havendo Deus outrora, presta atenção nesse verso 1, isso aqui divide velho e novo. Havendo Deus em outro tempo, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem são os pais aqui? Leia e entenda. O pessoal da velha aliança. Então o escritor de Hebreus está dizendo, Deus, Ele falou muitas vezes de muitas maneiras para o pessoal do Velho Testamento, através de quem? Através dos profetas. A voz dos profetas voltadas para a nação de Israel, para o povo de Israel. Agora vem uma nova fala, uma nova forma de Deus falar. Nesses últimos dias, quando começam os últimos dias? Desde quando Cristo nasceu aqui na terra, a obra da cruz. Nesses últimos dias vem um outro personagem falar. Deus nos falou nos últimos dias pelo Filho. Então, o que é a voz do Filho? A voz do Filho é a voz do Evangelho da graça de Deus, aquele que foi revelado ao apóstolo Paulo. Quer ouvir Jesus? Não fica assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Vai aprender as cartas que falam do Evangelho, você vai ver a voz de Jesus falando, Ele está falando o tempo todo. Então Deus teve uma voz para aquele povo da velha aliança, falou de muitas maneiras, falou através da água, da sarça, do anjo, dos profetas maiores, menores. Falou para aquele povo, de muitas maneiras e de muitas formas. Nos últimos dias vem uma nova fala, um novo personagem, vem o Filho falar, vem o Filho revelar, vem o Filho estabelecer uma nova aliança. Nos falou pelo Filho. Quem é esse Filho? Olha o que ele diz. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, olha lá, e pelo qual também fez o universo. Então Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então quando Ele fala todas as coisas, Ele não tem uma mentalidade terrena, um terreninho, uma casinha, um carro. Vocês estão entendendo? Ele tem uma mentalidade celestial, da grandeza, das riquezas no mundo invisível, o lugar onde nós vamos viver. O lugar onde nós vamos viver e habitar com um corpo glorificado, perfeitos para sempre. Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, através de Cristo, todo o universo, não só a terra, mas todo esse universo que está oculto dos nossos olhos, nós vivemos pela fé, foi feito também. Então essa herança que Paulo fala em Romanos não é coisa terrena. Eu sei que nós temos necessidades terrenas, precisamos comer, nos vestir, viver, o dinheiro é curto, é uma luta constantemente, né? Uma aflição às vezes, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo uma herança celestial. Nós somos co-herdeiros com Cristo, numa dimensão onde existem riquezas imensuráveis, coisas que a mente humana não atingiu e nem viu, e através de Cristo nós somos herdeiros de todas essas riquezas, e Cristo herdou todas as coisas. Vamos lá, primeira carta de Pedro, vai lá para frente, você está em Hebreus, aí vem Tiago, e depois vem primeira de Pedro. Vamos ler verso 13 em diante.
Leia e entenda o que você vai ler aqui. Verso 3, 1 de Pedro capítulo 1, né? Eu nem falei o capítulo. Verso 3. Gosto que você leia aí. Leia para ver se está escrito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ela nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança, nós somos regenerados para possuir uma herança, para uma herança incorruptível, sem mancha, imarcessível, reservada aonde? Nos céus para vós outros. Então, o que Pedro está dizendo? Nós somos regenerados para uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe. Onde está essa herança? Reservada nos céus para vós outros. Agora presta atenção no verso 5. Que sois, isso está escrito, é verdade, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então eu sou guardado pelo poder de Deus? Para um pouquinho. Você é guardado pelo poder de Deus? Não está escrito que nós somos guardados pelo poder de Deus? E não está condicionado a alguma coisa que eu faça. Fomos libertos do império das trevas e somos guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus? Então o poder de Deus te guarda todos os dias, dia e noite e dia. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bom seria ler o capítulo todo, mas até aí. Então, o que Pedro fala? Que nós somos regenerados, somos salvos para uma herança incorruptível, que não tem mancha, que não tem ferrugem, que não se estraga. E está reservada para nós em qual dimensão? Uma dimensão celestial. Uma dimensão sobrenatural, as riquezas de Deus, da qual Cristo, através da sua morte, nos fez ser participantes. Participantes. Você acredita nisso? Sim ou não? Onde está essa riqueza? Por isso que viver pela fé, as pessoas querem viver pela fé só para ter resultados na terra. Então são os crentes infantis. O que é um crente infantil? É aquele crente que vê Deus assim para ter coisinhas. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Né? Nesses tantos anos de vida de fé, muitas pessoas vieram pedir oração para mim. O que elas pediram? Deus, o pastor ora por meu filho, pastor, o meu netinho, pastor, o meu marido, pastor. Aí você vê, a maior parte das orações que ela pede é coisas da terra. Você vai numa reunião de oração, Deus abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Né? Abençoa minha casa, abençoa meu marido, abençoa minha esposa. É para mim, Deus, amém, Deus. Tudo é terreno. Os crentes infantis, eles querem, Deus é o Deus que dá doce, que nem dá doce para as crianças. É tudo na terra, tudo probleminha, pai, mãe. Tudo isso é importante. Mas quando você cresce, você amadurece, você passa a ter uma visão celestial que não é diferente. Os valores mudam, a compreensão muda. A sua expectativa não é só para esta terra. A sua expectativa é sobrenatural. Você não tem vontade de ter revelação das coisas sobrenaturais? Não tem vontade de dar um mergulho espiritualmente num outro universo, sair das preocupações da terra? Me dá isso, Deus, resolve o meu problema. Deus, eu estou sem dinheiro. Deus me cura, estou com dor de barriga. Nunca uma pessoa veio pedir oração para mim, pastor, ora por mim, porque eu preciso ter revelação da palavra de Deus, conhecimento profundo do evangelho. Nunca ninguém pediu isso, porque a mentalidade é de crente ingênuo, criança que não cresce, tão preso no evangelho terreno, não sai disso. Há anos, há 10, 20, 30 anos, enquanto o irmão de 30 anos de fé, não esquece de orar por mim. Ainda ele está, ora por mim, porque eu senti uma dor aqui. 30 anos dentro de uma igreja, não cresceu em nada. É criança. Não tem visão espiritual, não tem noção do que é o mundo sobrenatural. Através desta fé, nós iremos viver lá eternamente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos herdeiros com Cristo de todas essas coisas. Filipenses capítulo de número 3, vamos lá. Filipenses capítulo de número 3. Gálatas, Efésios, Filipenses 3.
de verso 17 a 20. Vamos ler desde o 17, porque são os inimigos da cruz. Vamos lá. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo modelos que tendes nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, olha lá, são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? Eles não pregam a cruz. Eles têm as costas voltadas para a cruz. O negócio dele é o Deus da terra, é o Deus terreno. É as riquezas da terra, a preocupação com a vida, com os problemas, a solução. Ah lá, eu vou ler de novo. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha lá, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Esse evangelho terreno é buscar prosperidade, solução de problema, é buscar trabalho, é buscar dinheiro, eu quero casa, eu quero carro, eu quero melhorar de vida, eu quero me casar, eu quero isso, eu quero Deus, eu quero um Deus que faça tudo isso por mim. Só se preocupam com coisas da terra. Quiser que Deus faça tudo isso por você, Deus pode fazer? Claro que sim. Mas ter uma vida de cristão fundamentada só em busca disso é sinal que eu não cresci, não entendi nada ainda. Agora ele fala no verso 20: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai fazer o quê? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então ele direciona. Primeiro ele fala os inimigos da cruz, a pregação deles é coisas da terra, só se preocupam com coisas terrenas. E depois ele dá a direção: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e quando vier, se estivermos vivos, transformará esse corpo de humilhação para ter um corpo glorificado igual ao corpo da sua glória. Então nossa pátria está nos céus. Entende isso? Onde está a nossa herança? Não é uma herança terrena, é uma herança celestial. São riquezas celestiais, poderosíssimas, eternas, uma herança eterna. E como isso se tornou possível? Repare bem que o objetivo é muito acima daquilo que é terreno, meus irmãos. Nós estamos tão agarrados nas necessidades desta terra que a gente vive agarrado nas coisas. A gente quer a solução delas. Mas muitas não vão solucionar, muitas nós vamos viver até o fim com certos problemas, infelizmente assim. E muitas coisas não vão mudar, muitas pessoas que a gente queria que crescem no Evangelho e a família não vão acreditar mesmo, não vão acreditar. A nossa pátria está nos céus, é o lugar que está nos aguardando. Então de vez em quando para um pouquinho e pense nisso. Eu pertenço a uma outra dimensão. Jesus Cristo veio, morreu por mim, me salvou, Ele vai me levar para essa outra dimensão. Para esse mundo invisível, esse mundo interno. Quando você orar, em vez de ficar, me dá isso, me dá aquilo, fica quieto. Não fica falando diante de Deus, fica quieto. Pega esses textos, fecha os olhos em silêncio e vai memorizando: a minha pátria está nos céus. Senhor, minha pátria está nos céus. Vai repetindo essa palavra na tua cabeça, no teu espírito, vai tendo compreensão das coisas eternas, celestiais. Não, eu orei bastante. O que você pediu? Pedi para minha mãe, para o meu pai, para o meu problema. Deus te ouve há 30 anos fazendo o mesmo pedido. Ele já se cansou. Ele vai orar, vai falar a mesma coisa. Não aguento mais. Deus já se cansou. Quando você orou a primeira vez, Ele já te ouviu. Ouviu? Você acredita? Você está 3 anos pedindo a mesma coisa. Pensou meu pai, minha mãe, minha irmã. Oração de criança. Deus já está por aqui de ouvir isso. Quando você vai orar, pare, pega um verso da Nova Aliança. Me libertou do império das trevas. Aí vem na tua mente culto de libertação, maldição, demônio, essa batalha. Você fala: estou liberto.
Liberto, ora a palavra, liberto do império das trevas. Deixa a tua mente viajar nessa verdade do seu espírito. Deixa o Espírito te levar a esse mundo sobrenatural, onde o Evangelho é a verdade, é a realidade. Você faz parte dele, você vai viver lá muito mais que aqui. Agora, na morte de Cristo na cruz, ele passou tudo isso para mim. Vamos ler isso. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus 9. Essa carta aos Hebreus, ela é escrita para quem? É escrita para os judeus. Deixa eu explicar isso para você. Aquelas pessoas que nasceram debaixo da lei, tinham a religião judaica, guardavam a lei, iam no templo, faziam os seus sacrifícios, as suas coisas todas, faziam dietas de comidas, guardavam os mandamentos, participavam das festas judaicas. Um monte de judeu nasceu desde criança, foi doutrinado ao judaísmo. Eles começaram alguns vir para o Evangelho, por isso que quando você ler Hebreus, você tem que ter entendimento do que está lendo. Começaram a vir para o Evangelho, e o escritor de Hebreus vai mostrar que a religião deles acabou. Vai mostrar que a lei acabou. Olha, é terrível isso para eles. Vai mostrar que os sacrifícios de animais acabou. Cristo fez o último sacrifício e acabaram os sacrifícios. Vai mostrar que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote e não existe mais sumo sacerdote humano, acabou. Vai mostrar agora que nós somos o templo de Deus e o templo não tem mais razão de ser, acabou. Então um monte de judeu que está ouvindo o Evangelho está vindo para o Evangelho. O escritor de Hebreus, eu acredito que é Paulo, ele sabe o que é judaísmo, ele está ajudando esses judeus a transição do velho para o novo, do fim da lei para entrarem no Evangelho da graça de Deus. Está bem claro? Então, quando você for ler Hebreus, o que você tem que ter em mente? Tudo que fala em Hebreus é para aquele monte de judeu que guardava a lei e vieram para o Evangelho, tem que limpar a mente da religião deles e entender a nova aliança. Tem textos aí que são usados para dizer que o crente perde a salvação, né, fica frio, não resta mais sacrifício. Não vamos entrar nisso agora. E mais para frente a gente fala sobre isso. Então, Hebreus, capítulo de número, o que eu falei? 9. Então, o escritor está explicando isso aqui. Vamos ler, olha, verso 14. Para você entender que através da morte de Cristo passou a herança de Deus para nós. Que nós vamos herdar tudo que Jesus herdou de Deus, as riquezas de Deus, isso numa vida futura, numa vida eterna. Verso, o que eu falei? Vamos ler o 15. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Então Cristo é mediador do quê? Da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, então ele teve que morrer, ele foi o último sacrifício da lei, foi um sacrifício perfeito, ele teve que morrer para remir toda a transgressão, toda a acusação, toda a culpa que havia na velha aliança, está claro isso? Então a morte de Cristo na cruz, ele nos libertou de toda a acusação da lei, o fim da lei é Cristo. Está paga a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, cravando na cruz. O que era esse escrito de dívida? A lei. Então ele cravou toda a velha aliança na cruz. Houve a remissão das transgressões, o fim, a retirada. Eu e você não devemos mais nada. Por isso, vamos ler de novo 15. Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, porque ele teve que morrer para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Quem? Os que têm sido chamados. Agora ele vai explicar. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de mortos, visto que, de maneira alguma, tem força de lei, enquanto vive o testador. Só aí, depois leia esse capítulo todo. O que ele está explicando? Uma pessoa, ela é muito rica, ela faz um testamento.
ela tem lá não sei quantos imóveis, então ela tem 3 filhos. Deixa essa parte dos imóveis para este filho, essa outra parte para este e essa parte para aquele. Ela dividiu toda a herança dela em 3 partes e deu uma parte para cada filho. Fez um testamento, só que tem um porém. O testamento só é válido se ele morrer. Se ele não morrer, qualquer filho tem direito de pegar a parte e vender? Não, por quê? Ainda que exista um testamento, ele só se torna válido pela força dali quando morre o testador. Se não morrer, ainda que o testamento esteja no nome deles, eles não podem fazer nada, não tem direito, porque quem fez o testamento não morreu. O testamento só é válido com a morte do testador. Foi isso que Cristo fez na cruz, ele morreu na cruz. Estabelece o Novo Testamento. Ele era o dono de toda a herança. Mas na morte dele, torna-se válido o Novo Testamento, a nova aliança. Nós nos tornamos, através da morte de Cristo na cruz e sendo salvos, herdeiros de tudo aquilo que pertence a Deus, de todas as riquezas de Deus, do mundo que há por vir, das coisas fantásticas, da tecnologia fantástica que existe no mundo espiritual. Através da morte de Cristo na cruz, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se ele não tivesse morrido, nada disso seria verdadeiro, nem mesmo o Evangelho. Mas quando ele morreu, ele garantiu, a morte do testador garantiu que todos nós nos tornássemos herdeiros de Deus. Então aqui, pode ser que você não tenha grande coisa, nunca comprou um carro zero, não tenha casa própria, mora de aluguel, nem tenha carro, não é verdade? Não consiga comprar para o seu filho um tênis de 500, 600 reais ou de 1.000, que ele quer o de 1.000, né? Você, não é isso? Aí você compra lá, para ele na escola, aqueles de ASCII, né? ASCII, é o que eu uso, né? De 150 ele vai olhar aquilo. Eu quero de 1.000, pai. Lá na escola ele quer entrar com aquele de 1.000. Aí você não consegue fazer isso. E vem aqui uma meia frustração, né? Aí você queria lá vamos brincar, pegar, comprar aquele, vai no Bergamini. Quando eu falo Bergamini, porque está na internet, é um mercadão enorme que tem aqui. Eles não sabem, né? Vocês sabem. Você quer comprar aquele monte de bandeja de filé mignon em bife, né? Aí você olha lá, está 50 reais uma bandejinha com 4 bifes. Aí você fala, meu Deus, eu vou lá pro Arcem, né? Pegar um meio de Arcem moidinho, né? Olha que com batata é uma delícia. Aí põe uma pimentinha, né? Pode ser que você não tenha muitas coisas nessa vida, mas lá, meus irmãos, você tem que ter olhos espirituais. Lá você é um trilionário. Entende? Lá não há mais choro, mais dor, mais sofrimento, não há lágrimas. Nós vamos chegar lá, nós estamos trabalhando para isso, crendo. Já está garantido por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, a nossa herança eterna. Olha, eu quero ler de novo aqui em Hebreus, você deve estar com ele aberto aí. Olha o que ele fala. Ele fala da herança eterna, ó, verso 15. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Interveio a morte de Cristo, houve a remissão da culpa, o fim da lei. Agora nós que cremos vamos receber a eterna herança, uma herança que nunca mais vai ter fim. É a eterna herança. Mas para quem é essa eterna herança? Aqueles que são chamados. Aqueles que são chamados, não é para todos. Os que chamou, ele justificou, glorificou, né? Sim ou não? Os conheceu e os predestinou. É para essa classe de pessoas, não são para os outros. Entende isso, meus irmãos? Eu sei que a gente quer coisas da terra, mas tem essa convicção dentro de você, é ver o invisível. Eu não estou vendo essas coisas. Mas a palavra garante, eu não sou mais, quando eu falo nós não somos aquele monte de crente choramingando, que quer coisinhas, quero isso, eu quero aquilo, aí Deus não fez mudar de igreja, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus não fez essa igreja, mas eu vou para a campanha daquele que é oração forte, e fica rodando num monte de igreja, não sabe onde para, não sabe para onde vai, está inquieto, não tem como, não,
Nós temos uma convicção do mundo invisível, sabemos para onde vamos, sabemos que existe tudo isso lá, sabemos que a herança é uma garantia, que a morte de Cristo na cruz nos tornou coparticipante com eles de todas as riquezas de Deus, nós sabemos disso. Então nós estamos trabalhando aqui na terra, com muito, com pouco, com nada, tendo abundância, às vezes não, passando as lutas, mas com uma compreensão, uma hora eu vou ver tudo isso, uma hora eu vou pôr as mãos em tudo isso que Cristo conquistou para mim. Eu sei que isso existe. Quando for orar, não fica falando muito. Fala assim, Deus, abre o meu entendimento para ver, ter compreensão, ter convicção. Você vai ser menos frustrado, os seus problemas não vão ser tanto pesados quanto são, você vai ser menos irritado, menos inquieto, menos brigão, menos que condena as pessoas. Quando você tiver uma visão clara do mundo espiritual, você vai ver que você estava errado em tantas coisas terrenas, mas você vivia inquieto e perturbado porque não tinha se desprendido das suas preocupações da terra. Quando se desprende, você vai ter uma visão celestial muito mais livre, convicta, profunda, de tudo aquilo que nós vamos herdar de Deus, que através da morte de Cristo na cruz nós nos tornamos coparticipantes com eles. Então vamos terminar onde começamos. Gálatas capítulo de número 4. Vamos ler os mesmos versos. Versos 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus esperou passar toda a velha aliança até João Batista, aí se completou, passou a plenitude do tempo, se cumpriu, Deus enviou seu filho. Ele nasceu semelhante a mim e você, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, debaixo do judaísmo, para quê? Para tirar de debaixo da lei, nos resgatar todos os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque o seu filho, Deus, me enviou o coração, o Espírito Santo, que é o Espírito do seu filho, que clama Abba Pai. E a escravidão, não sou mais escravo, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, eu sou herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Você acredita nisso no coração? Recebe essa palavra de hoje? Então vamos ficar em pé e vamos terminar. Vamos fazer uma breve oração. Se concentre agora, deixa a tua mente bem consciente. Senhor, nós te adoramos, Senhor, pelo Evangelho da graça de Deus, que é a verdade. E porque o Senhor, através da morte de Cristo na cruz, nos fez teus herdeiros. Qual a grandeza disso? Quão grande é tudo isso, Senhor. Por isso nós queremos pedir para nós que aqui estamos e todos quantos vão nos ouvir pela internet, que o entendimento seja aberto, Senhor. Nos ajude a desprender das emoções da terra, que são as emoções escravizadoras, e ter um entendimento lá no Espírito aberto para as realidades espirituais. Abre os nossos olhos, Senhor. Que hoje, pessoas que vão ouvir mais tarde esta pregação tenham um entendimento aberto, de verdade, Senhor. Aconteça aquilo dentro delas. E elas venham enxergar, junto com cada um de nós, a grandeza do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim. Amém. Pode aplaudir bem forte agora.